Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, nós convidamos a todos para juntos mentalizarmos o nosso grande Mestre Jesus, pedindo mais uma vez a proteção maior, o amparo, a sabedoria que tanto precisamos no dia a dia. Mais uma vez, hoje vamos, neste nosso encontro, ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Valéria o tema afinidade. Sempre nos ajuda e nos lembra, com os conhecimentos que já temos, a importância e a necessidade, dia a dia, um pouco por vez, começarmos a nossa mudança, o nosso querer ser melhor. Mais uma vez, obrigada, Senhor, porque temos este encontro, esta casa, esta vida nos proporcionando a oportunidade de vencermos, de sermos felizes através do conhecimento que a doutrina nos dá. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, hoje nós vamos falar do tema afinidade. E quando a gente fala de afinidade, nós não temos como deixar de lembrar do que Jesus nos dizia: orai e vigiai, direis o que pensas e sabereis com quem andas. Então, quando a gente fala de afinidade, nós precisamos pensar e refletir que o nosso pensamento é energia, né? E nós estamos coligados por pensamento. Quem daqui já não teve aquela sensação de pensar em alguém e a pessoa ligar para nós e falar: nossa, eu estava pensando em você, ou falar junto uma mesma situação, né? Ou daqui a pouco está sentindo alguma opressão e identificar alguma situação com um parente próximo, porque o pensamento ele é energia, ele faz parte do fluido cósmico universal e ele transmite tudo que nós pensamos um para o outro. Sabedores disso, nós temos no Evangelho de Jesus, né, em Mateus 26, 41, quando ele estava no seu momento mais difícil, que ele estava se preparando, né, para o seu momento de ir para a cruz, e ele pede para os apóstolos: orai e vigiai, porque o espírito, né, vai ser tentado e a carne é fraca. E a gente tem isso há mais de 2000 anos, e como é difícil esse orar e vigiar. Quantas vezes a gente cai na tentação, cai na tristeza, cai no descaso, porque o pensamento, quando fala de afinidade, eu vou me ligar com aqueles que pensam igual a mim. Então, quando eu estou pensando coisas boas, o plano espiritual, ele está junto comigo, me trazendo pensamentos melhores. Mas quando eu estou começando a baixar minha vibração, né, que eu estou começando a sentir uma tristeza, e de repente eu estava bem, vem aquela sensação: nossa, eu não estou legal, ou uma irritação, sinal vermelho. Isso pode ser a aproximação que a gente está em sintonia. Eu sempre trago essa analogia de como se fosse uma estação de rádio. Quando a gente está procurando sintonizar, principalmente a rádio AM, né, que é aquela mais difícil, com mais chiado, a gente está tentando sintonizar e aí a gente encontra a sintonia. Essa sintonia é nós com os nossos pensamentos. A gente vai sintonizar com aqueles que pensam como nós. Quem aqui já assistiu Procurando Nemo? Eu adoro esse filme porque eu sempre trago essa analogia.
Quando o Merlin está indo procurar o Nemo e ele vai no oceano aberto, ele encontra uma tartaruga e fala, eu tenho um caminho que é mais rápido para ir. E é uma correnteza muito forte. Eles falam, depois que entrou, para sair é muito difícil. E quando a gente entra nessa sintonia, é isso. Quem aqui já passou por momentos de depressão sabe o quão é difícil a gente sair daqueles pensamentos repetitivos, o quão é difícil você lembrar do orar e vigiar, do procurar um pensamento melhor. Então, Jesus dizia justamente isso para nós, para a gente ficar atento ao que a gente pensa, com quem a gente anda e o que a gente anda consumindo. Se eu consumo só, vamos dizer assim, notícias ruins, e hoje não são poucas, né? Se eu só consumo filmes, telenovelas e nada que seja produtivo, eu começo a baixar a minha vibração e eu começo a afinizar com os espíritos do plano espiritual que pensam assim. Vocês já estiveram em rodas de conversa que você chega bem e a pessoa está falando só de doença. Você até começa a pensar que tu está ficando doente também, porque aquilo é tão contagioso que a gente começa a se afinizar com esse sentimento. Então, Jesus, há 2000 anos, nos trazendo, orai e vigiai. Mas o que quer dizer orai e vigiai? É só vir na casa espírita, vim, olhei, tomei o passe, assisti a palestra, ou é o dia a dia? E ele sempre nos exemplificou que era sempre. Ele, todo instante, ele sempre tinha um momento de oração. Ele se afastava e ia ao monte orar. E a gente hoje, nas nossas 24 horas, quando que a gente ora? Normalmente quando o bicho está pegando, né? Quando a gente está num momento de dificuldade, quando a gente está numa situação difícil, a gente lembra. Mas e quando a gente ora para agradecer? Pela beleza da vida, pela beleza da família. E isso vai nos proteger. A nossa palestra de hoje, eu sempre falo, né? Eu não gosto da palavra palestra, eu gosto de conversa. A nossa conversa de hoje é baseada no livro Roteiro, do Chico Xavier, com Emmanuel. E o roteiro é um roteiro para a vida. E ele traz bem isso que a gente está conversando. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. A gente aqui está envolto. Cada um de nós está emanando um pensamento e cada um de nós está recebendo e fazendo essa troca. Então, somos corresponsáveis por tudo que está nos acontecendo. Olhem a responsabilidade disso. Então, cada vez que eu tenho um pensamento ruim, eu estou jogando, plasmando esse pensamento é criação, e jogando e fazendo com que o meu ambiente também adoeça. Mas qual que é o remédio? Como que é esse orar e vigiar? O orar é sempre agradecer e pensar, eu confio em ti. O que é confiar? A gente saber que a todo momento Deus está conosco. Mas não é só naquele momento difícil. É saber como Jesus sabia quando ele foi, né, o Monte Getsemane, fazer a oração dele, porque ele sabia que o Calvário estava chegando. Pai, que faça a sua vontade. E a gente normalmente quer a nossa vontade, né? O vigiai. O vigiai é isso que a gente estava falando. Quando vem um pensamento, tu estás bem. Vem um pensamento de raiva. Tu olha para a pessoa, olho, né, para ele e falo, não fechou. Não é meu, eu nem conheço ele, eu já tenho que identificar como que eu vou, né, ter esse sentimento de raiva se a gente nem conversou. E aí é o sinal de alerta, é o vigiai. Opa, eu não posso ter essa sensação. Eu preciso prestar atenção que isso não é meu. E se não é meu, qual que é o remédio? Oração. E precisa ser uma oração em lugar fechado, uma oração escondido? Não. Tu está caminhando, tu sentiu, tu só pode falar, Jesus, me ajude. Não precisa ser aquela oração decorada, que muitas vezes a gente está fazendo a oração, está fazendo ali, né? A gente já decorou o Pai Nosso, está fazendo o Pai Nosso e o pensamento está em outro lugar. Preciso pagar o boleto, preciso abastecer o carro, porque a palavra sai repetida. Mas quando você fala assim, Jesus, me ajude, gente, isso é poderoso. Eu falo por experiência, eu estava com uma dificuldade há um tempo atrás, e eu sempre digo que quando eu vou trabalhar perto de casa, eu desço e eu vejo sempre o sol, né? O nascer do sol. E eu vou fazendo minha oração, agradecendo, e teve um período que eu estava fazendo a oração
eu caí na besteira de começar a fazer a oração no momento de dormir. Eu falei, não, mas eu tô acordada, não é a oração do momento de dormir. Porque eu não estava vigiando, eu estava no automático. Quando eu olhei para o sol, que eu me flagrei disso, eu falei, opa, sinal de alerta. Aí a única coisa que eu fiz, Senhor, me ajude. Foi assim como tirar, sabe? Passou a mão, tirou, meus pensamentos se conectaram, aí eu consegui me conectar e fazer a minha oração, todo o meu caminho para o trabalho. Então, é questão da gente treinar. E como que a gente faz isso? A gente tem que fazer pela porta estreita, né? A gente está muito no material, e aí é abrir mão de conversas desnecessárias, né? Ter momento para ter boas leituras. Hoje o nosso celular, ele é um atrativo para a gente ficar vendo coisas, vamos dizer, fúteis, né? Tem coisas muito boas, mas a gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida ali, quando tu vê, passou mais de 1 hora e a gente não teve um momento de pensar em coisas boas, de ter uma boa leitura. Como é difícil hoje a gente sentar para fazer uma leitura, né? Cansa, ele te dá um cansaço, você fala, não, vou deixar para depois. Só que esse depois vai causando o quê? Pequenos agravamentos da saúde mental, da saúde no lar. Quantas desditas a gente tem no lar justamente por não orar e vigiar? Um parente difícil, ou mesmo, né, a gente tem hoje nas conversas, uma fala hoje que polemiza bastante, que é a política, ela já é necessária, ela já faz a gente, não vigiando, brigar entre nós. Então, quando esses assuntos difíceis acontecem, que a gente esteja o primeiro a silenciar, o primeiro a falar, opa, vamos mudar de conversa, esse assunto não está legal, vamos falar de outra coisa, e fazer o rumo mudar. Quando a gente está numa fila do banco, que as pessoas estão, né? A primeira coisa que a gente está falando é, nossa, que fila difícil, que não sei o quê. Que a gente seja o agente a mudar. Nossa, olha que coisa legal me aconteceu hoje, né? Vamos falando, li um livro, tirar do assunto que está sendo ali. Pequenas mudanças a gente consegue. E outra coisa que é mais importante, o ouvir. Rubem Alves, que é um educador, um psicólogo que eu gosto muito, psiquiatra na realidade, ele sempre diz, a gente precisa desenvolver a arte da escutatória, porque da oratória a gente fala muito. Mas como é difícil escutar? E se escutar? Porque se eu estou me vigiando, eu vou escutar o que está dentro de mim. Eu vou escutar esses pensamentos que não são meus. E se a gente parar, fazer aquela respiração, né? Meditar. E o meditar a gente não vai conseguir ficar 100% de pensamento vazio, mas o meditar é respira, dá aquele seu tempo, pede para Jesus a orientação necessária e agradece. E as respostas vêm. E a gente tem 24 horas para isso e a gente não dedica nem 5 minutos. Não é verdade? O evangelho no lar, quanto é difícil fazer o evangelho no lar. Tu reúne o pessoal e fala, tá na hora do evangelho. Ah, mas não pode ser depois? Ah, mas chega um parente. Ah, mas tem que ser agora? Ah, mas não sei o quê. Só que o evangelho no lar é o que? 15 minutos que a gente faz para receber toda a proteção, a oração e a vigília que Jesus nos disse. E a gente recebe o benefício para a semana toda da nossa casa. Quem faz o evangelho no lar aqui sabe a diferença, né? E quem não faz, a gente recomenda, não precisa ser nada substancial. Pegar um copo d'água, fazer uma oração, abrir o evangelho no mesmo horário, ler em voz alta, refletir, fecha com a oração e terminou. Os apóstolos faziam isso sempre, né? Nas catatumbas. A gente hoje tem os nossos lares. Então, orar e vigiar, ele tem que ser como a nossa respiração. Tem que ser um hábito. E todo hábito, ele merece esforço e demanda esforço. E que a gente consiga lembrar disso. Jesus já nos recomendava e a gente não ouvia. E depois a gente reclama, nossa, que vida difícil que tá, que ambiente pesado. Só que nós somos responsáveis por limpar o nosso ambiente. A nossa casa mental é o que nos reflete. Lembram da família Addams, da Mortícia? Né? Eu sempre falo que o pensamento é que nem a Mortícia, tá com aquela nuvenzinha. Tu sempre vai identificar quem tá com a nuvenzinha preta e quem não tá, né? Então, que a gente possa sair daqui pensando nisso, que já deu o meu tempo ali,
pensando nessa questão. E eu sempre trago mais coisa e não consigo terminar, né? Eu vou finalizar com vocês, então. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Nós fomos criados para evoluir e para chegar até Deus. Então, que a gente possa fazer o nosso melhor, um pouquinho por vez. Hoje eu não consegui, amanhã eu consigo um pouco, até se tornar uma constância. Obrigada a todos. Então, convido a todos neste momento para cerrar os olhos, fechar. Respirem profundamente e vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na nossa casa, reunidos com o plano espiritual, com os nossos mentores e amigos que nos acolhem, que nos protegem. Agradecidos estamos por esta casa que nos traz saúde, bem-estar, conforto para as nossas dores, fortaleza para as nossas vontades de estudar, de aprender, de servir e trabalhar. Por esta casa que é a casa de Jesus, aonde lembramos sempre de amar e servir, de fazer a caridade e todo o bem, principalmente nos preparando para servir com amor e bondade. E assim, pedimos a presença dos nossos amigos nesse instante para nos auxiliar na nossa volta para os nossos lares, que possamos levar as benesses que ora caem sobre nós, para os nossos amigos e familiares, e que possamos lembrar ao longo da semana deste momento de paz em que nos encontramos. Gratos somos, querido Mestre Jesus, e que assim seja.